Olá, seja bem-vindo à aula 7 da oficina de redação. Hoje a gente vai falar sobre estratégias argumentativas para a construção do desenvolvimento da sua redação no Enem. Na aula passada, a gente apresentou 5 estratégias para você construir a sua introdução. Lembrando que a introdução é o momento em que você apresenta o assunto e estabelece a sua tese. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a construção do desenvolvimento num texto dissertativo argumentativo, que é o momento da sua redação em que você vai apresentar as discussões. Se a introdução é o momento em que você apresenta o tema e você mostra também o ponto de vista que você tem perante aquele tema, esses próximos 2 ou 3 parágrafos são o momento de defender a sua tese. Uma coisa para ser lembrada é que você está escrevendo para alguém que precisa ser convencido do seu ponto de vista. Então você tem que tentar ser persuasivo tanto quanto possível para que você consiga assim fazer com que o leitor concorde com você. Antes da gente tratar das estratégias para a construção do seu desenvolvimento, é importante lembrar que um texto dissertativo argumentativo prevê argumentação, prevê defesa e discussão de um ponto de vista. Não é só expor fatos, apresentar fatos, você precisa discuti-los e você precisa argumentar. Isso é parte dos moldes de um texto dessa natureza e é o que o Enem exige. Uma coisa que é fundamental é você selecionar muito bem os fatos e os argumentos que você vai usar para defender sua tese. É o momento, inclusive, de você revisitar aquelas anotações que você fez anteriormente. Lembra que a gente falou nas aulas passadas? Em tópicos, para você ver se os seus argumentos não estão contraditórios entre si. Selecione aqueles que estejam mais de acordo entre si e os use no texto, porque é muito ruim que você entre em contradição ao defender a sua tese com argumentos que não estão conversando entre si. Também com relação à parte da seleção dos seus argumentos, é importante você lembrar que eles precisam estar sequenciados de maneira lógica, ou seja, que eles têm uma linha condutora e que eles não contradigam também a sua tese, né? Então, nesse sentido, a importância de você organizar bem esses argumentos é que você vai conseguir um texto mais persuasivo, mais eloquente, mais capaz de fazer com que o leitor concorde com você. Nesse sentido, você vai inclusive ter uma nota melhor, que é o que a gente espera. Uma outra coisa muito importante para se levar em consideração no seu desenvolvimento é evitar argumentos que sejam somente senso comum. Senso comum normalmente são aquelas ideias que a gente tem, que são baseadas em experiências, vivências, mas que raramente são substanciadas em argumentos científicos sólidos, né? Então é bom que você evite, não que você não possa usar alguma coisa que se assemelhe a senso comum no seu texto, mas não fique só nisso, para você fazer com que o seu texto tenha um pouco mais de substância, e assim você vai ter uma nota melhor. Uma outra coisa que mostra que argumentar a partir do senso comum é ruim é o fato de que isso te deixa pouco original. E originalidade você vai obter melhor se você ler coisas diferentes, revistas, livros, procurar muitos vídeos diversos no YouTube, ouvir podcasts, né? Isso pode fazer com que você tenha uma visão de mundo mais ampla e você consiga argumentar com mais solidez no seu texto. Todas essas coisas vão impactar diretamente na competência 3, que é aquela que avalia a originalidade, a sua boa seleção de argumentos, a sua visão de mundo. Se você ainda está um pouco em dúvida sobre o que é o senso comum, ele é o contrário do senso crítico. Senso crítico é aquilo que se refere à capacidade de analisar, de observar, de discutir os fatos e está mais próximo à cientificidade, que é exatamente aquilo que se espera num texto dissertativo argumentativo como o do Enem. Então, até aqui, o que a gente pode perceber é que um bom desenvolvimento é sempre baseado numa boa escolha de fatos e argumentos, também sempre interligados entre si e muito bem interligados à tese, uma boa capacidade de discutir, de argumentar criticamente e também uma boa sequenciação de ideias, sempre fugindo de generalizações. Mas afinal, como é que a gente constrói argumentação sólida? O próprio manual do Enem traz algumas estratégias argumentativas e você pode conferi-lo, ele está disponível a todos. Mas vamos falar aqui de algumas coisas específicas. A primeira delas é exemplificação. Esse é um recurso que você pode utilizar para dar solidez, para conseguir comprovar a sua tese, ou pelo menos te ajudar a comprovar a sua tese e seus pontos de vista. É uma coisa importante de lembrar é usar exemplos reais, para que você consiga fazer com que os argumentos estejam mais bem fundamentados. Um outro recurso é a utilização da autoridade. Você usa uma figura de autoridade para citar no seu texto e solidificar os seus argumentos, mas é bom lembrar, como a gente disse na aula passada, que você tem 2 maneiras de fazer isso, citações diretas e indiretas, não se esqueça. De qualquer modo, citação é um bom recurso para você usar, mas com moderação.
Cuidado para não fazer com que o texto seja muito mais a opinião de outras pessoas e menos a sua. O seu posicionamento é fundamental, então use esse recurso, mas não use demais. Um outro recurso muito bom para você usar é o da comprovação, que é quando você traz ao seu texto dados estatísticos, pesquisas, estudos que resultam em provas concretas que você usa para substanciar aquilo que você está discutindo. É muito importante lembrar que se você for usar esse tipo de recurso da comprovação, você precisa citar a fonte. E claro, você também não pode forjar, inventar dados. Isso é muito ruim. Um outro recurso muito utilizado é o da relação causa-consequência. Causa é aquilo que motiva os fatos e as consequências são o desencadear gerado a partir daqueles fatos. Uma coisa interessante é que essas consequências podem ser positivas ou negativas, depende da ótica, do foco que você está trazendo no seu texto. As ideias que são apresentadas como causa precisam ter uma relação direta com aquilo que você está colocando como consequência. Um erro muito comum é que haja uma falsa relação de causa e consequência, então é importante que você preste atenção na hora de estabelecer essa relação se você for usar esse recurso. Um outro recurso que você pode usar é quando você apresenta dois lados de um mesmo fato que são opostos. É o que a gente chama de argumentação por contraste, que é quando você traz duas maneiras de se olhar sobre o mesmo assunto, frequentemente uma positiva ou uma negativa, e os compara. Inclusive, esse é um bom jeito de você demonstrar para a banca que você tem uma visão mais ampla sobre o assunto. Existem várias outras estratégias para você construir um bom desenvolvimento, mas o que é importante aqui é que o seu desenvolvimento traga argumentação que seja crítica, que seja bem organizada, que seja clara, muito bem fundamentada, para que você consiga um bom resultado de persuasão perante o seu leitor. Ainda com relação à fundamentação, na nossa próxima aula a gente vai discutir um outro ponto importantíssimo para a construção do seu texto, que é o repertório sociocultural. Até lá!